Bom dia a todos, aqui é o professor Francisco, do canal Matemática Descomplicada. Hoje nós vamos ver a nossa aula 10 sobre propriedades e exercícios de logaritmos, dentro do nosso curso de Matemática Básica. Então, inicialmente, nós vamos ver a primeira prioridade. O logaritmo de um número, vamos colocar aqui. O logaritmo de um produto de dois números positivos numa base é a soma dos logaritmos na mesma base desses dois números. Então, isso é o logaritmo na base A de A maiúsculo vezes B maiúsculo é igual ao logaritmo na base A de A e o logaritmo na base A de B, onde A é um número, B é outro número e o A é a mesma base. Então vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil aqui. Então temos aqui logaritmo de 2 vezes 3. Então, isso nós temos que é o logaritmo. Quando não põe nada na base, significa que é base 10. Logaritmo de 2 mais logaritmo da mesma base de 3. Então essa é a primeira propriedade. Então vamos para mais um exemplo aqui. Temos que logaritmo na base 2 de 3 vezes 10 vezes 3, temos 3 números multiplicando, é igual a logaritmo na base 2 de 3 mais logaritmo na base 2 de 10 e mais logaritmo na base 2 de 3 novamente. Então aqui nós vemos que a multiplicação dentro do logaritmo significa que podemos separar ele através da soma. Então, prosseguindo aqui, nós teríamos que ficaria logaritmo na base 2, né, de 10, mais, temos aqui o mesmo logaritmo com a mesma base, mais 2, duas vezes que multiplica logaritmo de 2 na base 2, logaritmo de 3 na base 2. Ok? Então vamos lá para a segunda propriedade, que ela nos diz o seguinte, a propriedade da divisão. O logaritmo de um quociente de dois números positivos numa base é a diferença dos logaritmos na mesma base desses dois números. Então isso significa o quê? Que o logaritmo na base A de A maiúsculo dividido por B é igual ao logaritmo de A na base A de A menos logaritmo na base A de B. Então a diferença aqui na multiplicação nós somamos, na divisão nós subtraímos. Então vamos lá para um exemplo aqui. Ó, logaritmo, não coloca nada, é base 10. De 2 divididos por 3. Isso é o que? É o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 3. Podemos também usar letras ou variáveis. Logaritmo na base 10, ou podemos pôr na base 2, de x divididos por y, isso é igual a logaritmo na base 2 de x menos logaritmo na base 2 de y. Também estamos usando uma fração dentro do logaritmo que vai resultar na subtração
do primeiro menos o segundo. O numerador menos o logaritmo no denominador. Então, prosseguindo, nós temos a nossa terceira propriedade, que ela nos diz o seguinte: o logaritmo da potência de um número positivo é o produto do expoente pelo logaritmo, na mesma base, do número correspondente à base da potência. Então, isso aqui, para compreendermos a propriedade, nos diz que logaritmo na base A de um número A elevado a n significa que é igual a n, o expoente do A, que multiplica logaritmo na base A de A. Então vamos fazer um exemplo aqui para compreendermos melhor aqui. Então nós temos aqui logaritmo na base 4 de 3 elevado a 2. Isso significa o quê? Passamos esse n aqui, ó, multiplicando. Então nós vamos ter 2 que multiplica quem? Logaritmo na mesma base de 4, que é o nosso A, de 3. Então essa é a nossa propriedade aqui. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui dessa propriedade. Então nós temos logaritmo na base 5 de x elevado à terceira. Vou colocar aqui melhor aqui. Elevado à terceira. Isso vai nos dar o quê? 3 logaritmo na base 5 de x. Ok? Então, nós estamos usando essa propriedade aqui, que é a propriedade de um número elevado a uma potência com a base 4. Então, vamos, pessoal, para a nossa outra propriedade aqui. Na mudança de base, o logaritmo é transformado no quociente de 2 outros logaritmos na nova base. Então, isso é muito usado quando quer simplificar expressões matemáticas. Então nós temos um logaritmo e queremos mudar ele para uma base específica lá que a gente queira. Então, por exemplo, aqui nós temos um logaritmo de n na base b. Eu quero mudar essa base. Então o que é feito? Logaritmo na base a, a nova base que eu criei, de n divididos por o logaritmo da base anterior sobre a base a que eu quero. Então vamos lá para um exemplo aqui. Então nós temos logaritmo na base 2 do número 3, de 3. Eu quero mudar isso aqui. Eu quero passar por uma base 4, por exemplo. Então eu faço logaritmo na base 4, que eu quero, de 3, tudo isso aqui divididos por logaritmo na base 4, que eu quero, de 2. Então aí nós temos o nosso novo logaritmo com a base que nós quisermos. Se quisesse mudar para a base 5, por exemplo, ficaria a mesma coisa, só mudaria 5 aqui e 5 aqui. Dividiríamos. Então vamos fazer mais um aqui. Por exemplo, logaritmo de raiz de 9. Isso o que é? Como eu não coloquei aqui, não coloquei base nenhuma, subentende-se que a base é 10. Isso vai dar o quê? Eu quero passar para a base 3. Então eu vou ter logaritmo na base 3 de raiz de 9 divididos por logaritmo de 3 da base 3 de 10. Tá? Da onde saiu esse 10? É da base aqui. Ok? Então aqui nós vemos as propriedades, como nós podemos fazer. Então temos a multiplicação,
né, que vai dar a soma, a divisão que vai dar a subtração e a parte aqui de expoente, que vai dar a multiplicação, passa o expoente do logaritmo multiplicando a mudança de base. Então esse A aqui é qualquer base que eu queira mudar. Como eu falei anteriormente, isso aqui é muito usado em certas expressões matemáticas, nós vamos ver mais adiante, onde eu preciso simplificar. Então eu mudo a base para que consiga simplificar uma determinada expressão. Ok? Então vamos passar para alguns exercícios para fixar melhor essas ideias aqui. Então, prosseguindo, pessoal, vamos fazer exercícios de desafio. Esse é um exercício envolvendo as várias expressões ali, as várias definições. Então vamos lá. Primeiramente nós temos logaritmo na base 2 de x vezes y mais logaritmo na base 2 de 2 vezes x. Então nós temos duas propriedades ao mesmo tempo aqui. Então isso fica o quê? Então, prosseguindo, pessoal, nós temos aqui os nossos exercícios de desafio, onde vamos usar várias das definições e propriedades que nós vimos anteriormente. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exercício, que é logaritmo de 2 de x vezes y, mais logaritmo na base 2 de x vezes, de 2 vezes x. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter aqui logaritmo na base 2 vai dar x mais, como nós vimos anteriormente, logaritmo na base 2 de y mais, temos aqui uma multiplicação também. Então vamos ter logaritmo na base 2 de 2 mais logaritmo na base 2 de x. Tá? Então, isso aqui seria a mesma coisa que nós fizéssemos logaritmo de 2 que multiplica x vezes y e vezes x novamente. Aqui logaritmo de 2 na base 2 é 1. Ok? Então isso aqui ficaria mais 1. Ok? Então o que estamos fazendo, nós passamos essas propriedades para a adição e depois retornamos ela de uma forma mais simplificada. Ok? Então nós vamos ter que isso seria log de 2 que multiplica x ao quadrado vezes y. X vezes x, x ao quadrado. E mais 1. Então, nessa expressão aqui, nós vamos ter o quê? 2 logaritmo na base 2 de x. Usamos aquela propriedade da exponencial. Passamos para cá. Mais logaritmo na base 2 de y. Tudo isso mais 1. Então nós vamos ter, só para montar, para ficar de uma forma melhor, logaritmo de y na base 2 mais 2 vezes logaritmo na base 2 de x mais 1. Ok? Então, resolvemos essa questão aqui. Então, vamos passar para a próxima aqui. Então, aqui nós temos logaritmo na base 2
de 2/3 que multiplica 5 sob logaritmo de 5. Ok? Então vamos lá. Logaritmo da base 2, nós vamos fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 2 dá 10, divididos por 3. Multiplicação dessa fração. Tudo isso dividido por logaritmo de 5. Então nós vamos ter aqui, que é logaritmo da base 2 de 10, tá? Menos logaritmo da base 2 de 3. Tudo isso aqui divididos por logaritmo de 5 na base 10. E essa aqui é uma forma, uma expressão para essa, é uma expressão para esse resultado dessa operação aqui. Aqui não podemos simplificar, porque aqui é base 10, aqui é base 2. Então esse é o resultado. Então vamos para o próximo. Então nós temos aqui logaritmo na base 2 de 3 elevado a 2 menos logaritmo de 3 na base 2. Então aqui, como nós já vimos anteriormente, a propriedade, nós passamos o 2 multiplicando o logaritmo de 3 na base 2, menos o logaritmo de 3 na base 2. Então nós temos dois logaritmos iguais, onde um é multiplicado por 2 e o outro é 1. Então aqui isso vai dar logaritmo na base 2 de 3. Essa é a nossa resposta. Vamos para o próximo aqui. Então aqui nós temos logaritmo na base 2 de 3 menos logaritmo na base 2 de 3/4. Então aqui nós temos logaritmo na base 2 de 3 menos logaritmo na base 2 de 3 menos, aqui esse menos é de toda a expressão, menos logaritmo na base 2 de 4. Ok? Então nós temos aqui logaritmo na base 2 de 3 menos logaritmo na base 2 de 3 mais, menos vezes menos é mais, logaritmo de 2 na base 4. Então aqui nós simplificamos e aqui vai dar logaritmo na base 2 de 4. Prosseguindo, nós podemos prosseguir para saber qual o valor. Então aqui nós teríamos igual a x, vamos calcular o valor desse logaritmo. Então nós temos que 2 elevado a x é igual a 4. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Então o nosso x vai ser igual a 2. Esse é o valor desse logaritmo. Qual logaritmo? De toda essa expressão aqui. Esse é o resultado dela. Ok? Então chegamos ao resultado dessa expressão aqui. Então, prosseguindo, pessoal, vamos para esse exercício agora aqui. Então nós temos que logaritmo na base 10 de 2 elevado a 2 vezes logaritmo de 4 na base 2. Então nós vamos ter o que? Primeiro vamos fazer 2 logaritmo, expoente, passamos multiplicando, de 2 que multiplica logaritmo de 4 na base 2. Então aqui nós vamos fazer uma mudança de base, porque nós precisamos transformar esses dois logaritmos na mesma base, para conseguir fazer uma simplificação.
Então aqui nós vamos ter que logaritmo, passar para a base 10 agora, de 4 divididos por logaritmo de 2 na base 10. Então, aplicando essa divisão nessa expressão, nós vamos ter que 2 logaritmo na base 10 de 2 que multiplica logaritmo de 4 na base 10. Isso daqui divididos por logaritmo de 2 na base 10. Então temos duas expressões iguais aqui. Então nós podemos perfeitamente simplificar. Aqui tem uma multiplicação. Então nós vamos ter o quê? Vai ser 2 logaritmo de 4. Essa é a resposta. Então vamos adiante aqui para mais um exercício. Agora nós temos logaritmo na base 10 de 3 vezes 2 mais logaritmo, esse mais aqui não tem aqui, só logaritmo de raiz quadrada de 6 elevado à quarta. Então vamos repetir aqui. Logaritmo de 3 que multiplica 2 mais logaritmo de raiz quarta de 6, tudo isso daqui elevado à quarta potência, ok? Então nós vamos ter que 3 vezes 2, nós vamos ter que vai ser logaritmo de 6, 3 vezes 2, mais logaritmo de 6, aqui expoente 1, divididos por 4, que é expoente 4. Tudo isso daqui elevado à quarta. Então nós temos que logaritmo de 6 mais logaritmo, como é expoente de expoente, multiplica. Então 4 vezes 4 dá 4 dividido por 4. Isso vai dar 1. 6 elevado a 1. Ok? Então, logaritmo de 6 mais logaritmo de 6 vai ser o quê? 2 vezes logaritmo de 6. Ok? Também pode ser escrito logaritmo de 6 elevado a 2. Logaritmo de 2 mais 3 mais logaritmo de, na base 2, de raiz cúbica de 3 mais logaritmo de 5. Isso parece complicado, mas não vai ver como fica simples a gente resolvendo por partes aqui. Então isso aqui vai ser o que? Logaritmo de 2 mais 3 de 5 mais logaritmo na base 2 de raiz cúbica, que é 9, 3 vezes 3 elevado a 2, mais logaritmo de 5. Então nós temos aqui logaritmo de 5, logaritmo de 5. Então vai ser o que? 2 logaritmo de 5 mais logaritmo da base 2 de 3 elevado a 2 terços. Para sair dessa raiz aqui. Então nós vamos ter que é 2 logaritmo de 5 mais 2 terços logaritmo de 3. Observe que foi passado essa expressão, esse expoente multiplicando. Ok? Então essa aqui vai ser a nossa resposta aqui. Então é 2 logaritmo de 5 mais 2 terços logaritmo de 3 na base 2.
Ok? Então essa é a nossa resposta. Obrigado a todos e até a próxima aula. E se gostou, clique em gostei e inscreva-se no canal e vamos ter muitas novidades ainda pela frente. Até mais, pessoal.